as coisas que você possui acaba possuindo você, é uma frase que também soa tanto epicurista quanto estoica, e não tem coisa que eu acho mais brega do que esse povo que entra em loja de arquitetura chique e vê um vendedor e fala, não, porque essa poltrona é assinada por fulano. Né? O que importa se foi alguém que assinou o raio da poltrona? Se eu saio na rua despreparado para a chuva e a chuva me molha, não culpe a chuva. Culpe a você que não estava preparado para enfrentar a dualidade do mundo. Então, desde antes de sair de casa, você já sabe que lá fora pode haver homens de bem, pode haver velhacos, pode haver enganadores, pode haver chuva, pode haver sol. A dualidade faz parte das condições fundamentais da vida que o homem deve conhecer. E se está despreparado para isso, não culpe a dualidade, não culpe as circunstâncias, culpe a si próprio, que saiu desprotegido e despreparado para elas. A sabedoria estoica, ela tem assim uma dupla via. Ela não é uma sabedoria em que diz para as pessoas que você pode controlar tudo que você quiser. Correto. Né? Mas sim, a sabedoria está de um lado em você saber identificar o que está ao alcance da sua decisão e ao mesmo tempo identificar o que não está ao alcance da sua decisão e que, portanto, a chamada tranquilidade da alma que fala o Sêneca, ela é tanto você saber o que você pode controlar, quanto você aprender aquilo que você não pode controlar. O estoicismo é uma filosofia grega que afirmava justamente isso, né? Que existe um logos, existe um princípio de organização, inclusive do cosmos, e que a sabedoria é você aprender a viver dentro desse princípio. Não tentar ser o que você não é, não tentar negar certos princípios que movem a nossa natureza humana, mas conhecê-los e aprender a viver dentro deles. Então dá a ideia, às vezes, de que é uma certa resignação, que é uma vida de alguma maneira não é? Porque no final você não pode transformar o que é. Deves dizer para si mesmo ao amanhecer: sei que vou encontrar um indiscreto, um ingrato, um grosseiro, um velhaco, um invejoso, um ignorante. Não temo que me causem dano algum. Você percebe que o que ele coloca para si próprio, o mundo é dual. Eu sei que eu vou sair na rua, pode fazer sol ou pode fazer chuva. Se eu saio na rua despreparado para a chuva e a chuva me molha, não culpe a chuva. Culpe a você que não estava preparado para enfrentar a dualidade do mundo. Então, desde antes de sair de casa, você já sabe que lá fora pode haver homens de bem, pode haver velhacos, pode haver enganadores, pode haver chuva, pode haver sol. A dualidade faz parte das condições fundamentais da vida que o homem deve conhecer. E se está despreparado para isso, não culpe a dualidade, não culpe as circunstâncias, culpe a si próprio, que saiu desprotegido e despreparado para elas. Deixou-se atingir. Eu me lembro de uma tradição oriental de artes marciais que dizia que o guerreiro pode ser ferido, mas nunca ofendido. Eu acho muito interessante essa passagem. Imagina, os outros podem até te ferir, mas se você está preparado para isso, ofender eles não vão. Não são capazes de penetrar mais do que na tua pele. O teu discernimento mais profundo, eles não são capazes de roubar a você quem você é. E isso é muito estoicismo, isso é muito Marco Aurélio. Segunda, não permita a tua alma maldizer o destino no presente, nem temê-lo no futuro. Uma coisa que permeia demais o estoicismo, você vai ver muito isso em Epíteto, que é também um grande mestre da terceira fase do estoicismo. Epíteto o tempo todo falava dessa confiança na vida. E aqui Marco Aurélio você vai ver ele reiterar essa mesma ideia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Uma confiança de que aquilo que acontece conosco é aquilo que é necessário para nos despertar e nos tornar um ser humano melhor. Do outro lado
das dificuldades, você vai encontrar um ser humano maior, melhor, mais legitimamente humano, se soube atravessá-las com dignidade, se soube extrair delas o que elas tinham para te ensinar, porque elas foram atraídas para a tua vida pela tua necessidade de experiência, pela tua necessidade de crescer. Então, não maldizer a vida nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Tentar entender as leis que regem a vida. E aí você vai ver um dos conceitos filosóficos que eu acho mais bonito e que vem aqui da escola estoica e muito depois é reforçado por Nietzsche. A ideia do amor fati. Você sabe o que é o amor fati? Não é simplesmente você aceitar as circunstâncias da vida. Ah, eu aceito, teve que ser assim, eu necessitava disso. Tá bom, isso tem um certo valor. Mas o amor fati é mais do que isso. É você amar o fato das coisas terem acontecido desse jeito e não de outro. Se obedece a uma lei universal, se foi atraído para a minha necessidade de crescer, tudo isso é belo, tudo isso é dotado de sentido. Você resgata toda a estranheza, você resgata todo o processo de rejeição, você aprende a amar a linha de acontecimento da tua vida, do jeito que foi, porque considera que esse é o melhor caminho, uma vez que a vida não é casual. A vida é regida por leis, a vida é inteligente. E isso permeia todo o pensamento estoico. Confiança de que nós não vivemos no meio do caos, e sim no cosmos. Coisas que você possui acaba possuindo você, né? Se esse filme fosse feito agora, as redes sociais culpavam muito o universo, né? É uma frase que também soa, tanto epicurista quanto estoica, que é, porque esse certo niilismo dele soa muito epicurista, essa coisa de que as coisas são assim mesmo, e tudo passa e tudo acaba, né? Tem um tom, um estoico é um pouco mais seria um pouco mais cuidadoso na forma de expor isso, né? Do que o personagem do Brad Pitt. Mas isso também está transitando por essa ideia de que se eu sou tão obcecado por coisas que a minha preocupação é ter uma cueca que alguém assinou. E não tem coisa que eu acho mais brega do que esse povo que entra em loja de arquitetura chique e vê um vendedor e fala, não, porque essa poltrona é assinada por fulano. Eu saio da loja, porque para mim isso é um significado de que aquela loja é brega, né? O que importa se foi alguém que assinou o raio da poltrona? E neste caso, o personagem, né, do Edward Norton, que eu podia dar um spoiler maravilhoso aqui, mas não vou dar, né? Então, eles são a mesma pessoa, né? E você descobre isso no final do filme, que o Edward Norton está passando por um processo psicológico de integração, digamos, do seu eu que chuta o balde. Porque ele era muito contido, né? Ele faz uma série de compras sentado na privada, né? Olhando revista, né? E ele monta o apartamento dos sonhos, que pega fogo, que é o grande gancho para a transformação dele na vida. Então, assim, todos os bens que ele tinha, que são só bens de consumo, porque você não precisa. Se alguém parar, grande parte das pessoas que têm algum dinheiro parar e pensar, quase tudo que elas têm na casa dela não serve para nada. Serve só pelo prazer que ela teve de comprar. Às vezes a pessoa chega a ponto tal que ela compra e nem sabe o que vai fazer com aquilo. Nem tem lugar para botar. Isso dá facilmente numa discussão de crítica da sociedade de consumo, né? E é claro que isso pode virar por si só uma forma de consumo de comportamento, do tipo esse povo chique que diz que entrou em crise e vai mudar de vida e vai se mudar para uma casa em Tiradentes